Olá, eu sou a Maria Luísa Simão de Souza, sou acadêmica do curso de Odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa e hoje eu vou apresentar o trabalho que foi intitulado como Hipertensão Arterial na condição pós-Covid-19. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, junto com a Letícia Simeone Avais, com a Elis Carolina Pacheco, com o professor Irildo Vicente Miller e foi orientado pela professora Poliana Cássia de Oliveira Borges. Então, a condição pós-Covid ela é definida como sinais e sintomas que surgem depois da infecção aguda pela Covid-19. Esses sintomas são cansaço, fadiga, perda do paladar, olfato, a hipertensão, entre outras. Então, o objetivo desse trabalho é descrever os sintomas da hipertensão em pacientes que testaram positivo para a Covid-19. Como metodologia, foi um estudo epidemiológico, transversal, onde foram realizadas estatísticas descritivas e teste Q quadrado, sendo P menor que 0,05 e o intervalo de confiança de 95%. Então, para a coleta dos dados, a gente realizou um inquérito telefônico entre a população de Ponta Grossa, que testou positivo para a Covid-19 no ano de 2020 e de 2021. A gente contou com o auxílio da plataforma do RedCap e nesse inquérito telefônico a gente aplicava um questionário na população onde era obtida a identificação do participante, as características sociodemográficas e o hábito de vida daquele participante, as condições de saúde que pré-antecediam a Covid-19, os dados da Covid aguda, o dado sobre a vacinação e como ficou a condição de saúde daquele participante no pós-Covid-19. Até 6 de setembro de 2023, a gente entrevistou 1.577 pessoas. Entre elas, 1.323 pessoas participaram por completo da nossa entrevista, dando cerca de 83,89% das pessoas que a gente entrou em contato. E 254 pessoas se recusaram a participar ou não responderam o questionário por completo. O primeiro dado obtido é que 18% dos participantes eles referiam ter pressão arterial antes da Covid aguda. E 17% dos participantes relataram que tiveram alguma alteração na pressão arterial depois da Covid-19. 14% dos entrevistados, eles alegaram ter tido uma piora no controle das condições crônicas pré-existentes à Covid-19 aguda. Os dados associados à hipertensão e à vacinação, a gente obteve que 18,5% dos vacinados contra a Covid-19 eram hipertensos antes da Covid-19 aguda. E a cobertura vacinal dos hipertensos foi de 98%. Então, ser hipertenso antes da Covid aguda não influenciou na procura pela vacinação quando comparado com a população que não tinha hipertensão antes da Covid, sendo P igual a 0,555. Daqueles participantes que relataram ter uma piora na condição crônica pré-existente à Covid-19, a gente obteve que 23% deles tinham hipertensão prévia à Covid e 12% deles não tinham hipertensão prévia à Covid. Então, pode notar que essa piora nas condições crônicas pré-existentes teve uma influência na hipertensão prévia à Covid, sendo P igual a 0. A hipertensão antes da Covid-19 não se associou com alteração da pressão arterial como sintoma pós-Covid-19, sendo P igual a 0,284. Como conclusão do trabalho, a gente obteve que a pressão arterial foi uma condição que influenciou na vida da população de Ponta Grossa após a Covid-19. Também podemos concluir que a piora das condições crônicas pré-existentes foi mais significativo na população que já apresentava hipertensão arterial antes da Covid-19. E a hipertensão antes da Covid-19 não influenciou e não resultou em alterações na pressão arterial pós-Covid-19. Também a gente concluiu que a cobertura vacinal foi abrangente entre os hipertensos. Aqui está a referência que foi utilizada. Muito obrigada pela atenção e obrigada pelo apoio da Fundação Araucária e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e também ao Departamento de Saúde Pública.